Semelhanças que eu encontrei entre a cultura portuguesa e a cultura brasileira. Vou compartilhar com vocês nesse vídeo hoje. Vai ser um vídeo leve, tranquilo, gente. Espero que vocês participem, comentem também, trazendo as experiências de vocês, tá bom? Meu nome é Adri, eu moro em Portugal há 3 anos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha opinião, tá, gente? Não tô generalizando que tudo é assim, que tudo é como eu vou falar, mas é a minha experiência. E se você concorda com as coisas que eu vou falar aqui, deixe aqui nos comentários ou então traga sua opinião também aqui pra gente se divertir e pra gente conhecer um pouquinho. Gente, Portugal e Brasil têm muito em comum. É um país que tem muita similaridade, familiaridade em várias situações, em várias questões. Apesar de ser dois países completamente diferentes e apesar do Brasil ter muitas influências da cultura portuguesa justamente pela história, mas mesmo assim, né, eu nunca gosto de fazer comparações, porque eu acredito que cada país tem a sua identidade própria, tem a sua cultura e as suas tradições, tá? Mas como eu moro em Portugal e falamos a mesma língua, eu vou trazer para vocês um pouco das coisas que eu achei assim no dia a dia, coisas simples, que eu achei muito parecida com a nossa cultura, com o Brasil. Algo que eu acho muito semelhante entre a cultura portuguesa e a brasileira é a questão do afeto familiar. Ambas as culturas veem muito na família um núcleo de apoio, de amor, de segurança, de muito carinho, muito respeito. Os brasileiros, a gente é muito assim, né? A gente é muito amoroso, a gente ama a nossa família, os primos, os tios, avô, avó, aquela coisa. Quando você tem a convivência, né, com as pessoas, é, com os amigos mais próximos de infância, a gente ama essa convivência, esse espaço familiar, a gente ama muito isso. Eu mesma amava ficar na Bahia com minha irmã, lá a gente tomava chocolate quente em 25 graus, gente. Mas pra gente era um momento assim especial, junto, sentar, falar da família, das coisas que já passaram, sabe? De ter essa amizade com a família. Então, os portugueses também são assim. Eu consigo observar nas famílias que eu tenho mais contato, que eu sou mais próxima, eu vejo também esse cuidado. Os portugueses são muito amorosos, muito cuidadosos com a família, né? Estão sempre ali juntos quando podem. Eu já trabalhei em várias hotel, recepção, restaurante, essas coisas. Então eles estão juntos, casais que estão juntos há tantos anos e você vê aquela amizade entre eles, né? Aquele companheirismo. Outra coisa, filhos. Os filhos moram com os pais até muito tarde no Brasil, né? Em algumas famílias, em Portugal também, você pode ver pessoas com mais de 30 anos ainda morando com o pai, morando com a mãe. E isso é uma coisa muito cultural, assim. No Brasil tem muito. Na minha família mesmo, tenho tios que se casou, separou, meu pai mesmo mora com a mãe, né? E aí vai morar com a mãe. E em Portugal também, tipo, se você casa e você leva a sua mulher e seus filhos vão morar todo mundo junto, a família todo mundo junto ali. Então, assim, vira aquela coisa. Então você vê muito isso, tanto no Portugal como no Brasil. Para mim isso é algo que eu vejo muita semelhança, porque eu também conheço outras culturas e eu vejo que, né, tem aquela coisa, tem aquelas culturas que para você ver a sua mãe tem a data, o horário, né, a programação toda do que vai acontecer. E no Brasil não, a gente chega na casa, cheguei, aquela alegria, aquela coisa, não tem muito isso, né? Então nós brasileiros somos muito calorosos com a nossa família, muito amorosos, muito afetuosos, assim como os portugueses também. Eu vejo muito isso em Portugal. Deixa aqui nos comentários se vocês concordam com isso, se vocês acham que os portugueses e os brasileiros têm essa semelhança. Outra coisa, gente, que eu acho muito semelhante, por exemplo, eu nunca morei em cidade grande em Portugal, eu sempre moro no interior, nas cidades pequenas. E uma coisa que eu acho muito semelhante é a questão religião. Vamos falar de religião, né? Em Portugal, o catolicismo predomina, assim como no Brasil. Então você tem muito aquelas festas, sabe a festa dos santos? Nas cidades pequenas, né? Tem aquelas festas com palco, com aquelas barraquinhas na rua, comida típica, todo mundo dançando, aquela coisa. A maioria das pessoas se conhece, que tá naquela festa, sabe? Isso como acontece no interior do Brasil, em Portugal acontece da mesma forma, gente. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, achei muito fofinho, muito engraçado, essa similaridade.
a festa do santo da igreja, do padroeiro, aquela coisa. A festa de São João também, os portugueses comemoram São João, assim como nós brasileiros também comemoramos. No Brasil, a festa de São João dura 15 dias, né, gente? Pelo menos quando eu andava nesse meio aí, era 15 dias de festa. Em Salvador, Pelourinho, no interior também, a gente fazia 10 dias de festa. Era aquele forrozinho lá no palco, tocando o dia todo, várias bandas assim mais locais, bandas mais pequenas. Isso mais no interior do Brasil. E tô falando em relação ao Nordeste, tá? Eu sou do Nordeste. E também acredito que em outros lugares acontece da mesma forma. Em Portugal também acontece muito isso. É muito legal isso. As novenas da igreja, sabe? As pessoas. Por exemplo, ano passado, no Gerês, tem a festa de Santa Eufêmia. Acho que é Eufêmia, né, gente? Não sei se eu tô falando errado, mas eles fazem aquela novenazinha de andar na rua, as crianças vestidas com aquelas roupas, aquela coisa, gente, que é a coisa mais linda, sabe? Aquelas coisas que são tradições muito enraizadas, assim, que a gente vê muito no interior do Brasil também. Em Portugal é da mesma forma. Os portugueses gostam de festejar, de aproveitar, e tem as comidinhas, aquela coisa. É muito gostosa, sabe? Assim, é muito, muito gostosa. E os lugares pequenininhos, assim como no Brasil, a gente fica esperando, né? Ai, a festa de São João, a festa dos vaqueiros, que a gente tem em algumas cidades do interior do Brasil, né? A festa do divino, aquela coisa que a gente fica se programando, né? Todo mundo se programa para a chegada das festas. Aqui em Portugal também tem muito isso no interior do país. Isso é muito legal, eu achei muito fofinho e achei muito assim, muito parecido com a cultura brasileira. Gente, outra coisa que eu acho muito parecida entre brasileiros e portugueses é a fofoca. Os portugueses, alguns portugueses, não vou generalizar, cuidado, Adri, e alguns brasileiros adoram uma fofoquinha, aquela fofoca, né? Ah, você sabia que fulano isso foi embora, voltou, casou, né? Largou o marido, arrumou outro, aquela coisa, né? Aquela menina que trabalha lá no bar, tá namorando com aquele menino que trabalha lá no hotel. Nessas fofoca, minha mãe adorava fofoca. Minha mãe chegava em casa, contava da vida de todo mundo. Falava, mãe, onde é que a senhora ouviu isso? Ela dizia que ela não era fofoqueira, mas ela sabia da vida de todo mundo. Então, os portugueses, alguns portugueses do interior, por onde eu já andei, onde eu já trabalhei, também gosta de uma fofoquinha, gosta de, né, de falar uma coisinha aqui, outra ali. Então, isso é uma coisa que é bem parecida com brasileiros e portugueses. Em algumas regiões é a questão da fofoquinha, gosta de falar umas coisinhas. Fofoca, fofoqueirinhos, portugueses e brasileiros gostam disso. Eu acredito que em outras nacionalidades também, outros países, mas a gente vê muito isso porque a nossa língua, né, é igual, então a gente acaba percebendo isso mais de perto. Talvez se fosse nos Estados Unidos ou, sei lá, na Itália, alguma coisa assim, não sei se a gente consegue perceber tanto isso, mas sim, em Portugal eu vejo muito isso. O português gosta de uma fofoquinha, assim como os brasileiros. Algo que eu acho muito semelhante também são alguns costumes sociais. Por exemplo, o hábito de tomar café. O povo brasileiro é um povo cafezeiro. O povo português também, gente, o povo toma um café danado. Então, eles tomam café várias vezes ao dia. O café é algo assim que é muito presente na cultura de ambos, sabe? Tanto Brasil como Portugal. No Brasil, a gente toma café na hora que a gente acorda, no meio da manhã, depois do almoço, à noite, final da tarde. À tarde tem aquele momento, né, que passa o café. Chega na casa do vizinho, de alguém, vou passar um cafezinho aqui. Aí passa o café, fica todo mundo ali conversando. Então, vê também no café um momento de lazer, de distração, né, ali com os amigos, de conversa. Em Portugal também a gente vê muito isso. Em Portugal eles estão, sabe os cafés? Então eles vão sentar ali junto, você sempre vê, né? Duas pessoas, três pessoas tomando um cafezinho ali junto e conversando. Eles têm esse momento de lazer com o café. Então os portugueses e brasileiros são bem cafezeiros também. Outro costume social que eu vejo muito é a questão das novelas. O povo brasileiro é um povo noveleiro. Eu sei que tem gente que não gosta de novela, fala, Adri, eu não gosto de novela. Eu sou noveleira, eu gosto de ver a novela das 8, das 9, que agora eu nem sei mais que horário que passa, tá tanto tempo longe. Perdi esse hábito, hoje eu já não sou mais noveleira. Eu acho que a questão das plataformas de streams também acabou chamando muito a nossa atenção, né? Não sei hoje em dia como acontece, mas há 3 anos atrás eu era super aquela pessoa da novela das 6, não perdia nada. A novela e no Brasil tem a Vale a Pena Ver de Novo, que são novelas que já passaram.
E aí, na tarde, tem essas novelas. Gente, se eu tivesse livre, assim, eram as minhas novelas. Então, eu sempre tinha o meu tempo livre, então era super noveleira. A novela das nove, amava. Então, tipo assim, eu gosto muito de novelas. E em Portugal também, os portugueses, alguns são bem noveleiros também. Inclusive, eles produzem muita novela também e também consomem muitas novelas do Brasil. Então, por exemplo, eu tinha lá no trabalho as meninas que durante o intervalo do almoço a gente sentava para almoçar e tava todo mundo falando sobre as novelas, falando sobre os atores brasileiros. Então, os portugueses conhecem muito das novelas brasileiras. Então, é um costume também que está presente nas duas culturas. Claro que não é todos que gostam, né? Tanto no Brasil como em Portugal. Mas sim, se a gente for olhar no geral, é uma coisa que faz parte da cultura desses dois países, né? As novelas. A questão de ser povos mais comunicativos. Nós brasileiros somos comunicativos ao extremo. Às vezes a gente fala, os brasileiros falam pelos cotovelos. E realmente, o povo brasileiro é conversador. A gente conversa muito, a gente é muito expressivo. A gente gosta, né, dessa questão do calor humano e conversar e dar risada. A gente gosta muito disso. Sempre falar sorrindo, né, gente? A gente tem esse hábito, pelo menos eu tô às vezes falando rindo o tempo todo. Então, isso também é algo muito da personalidade assim dos brasileiros, né? Nós somos muito expressivos. O povo português também, no seu jeitinho, também é um povo expressivo. Por que que eu falo que eu acho o povo português também expressivo, comunicativo, gosta de falar? Porque eu conheço outros países, tá, gente? Eu consigo, né, fazer essa comparação. Conheço outros países da Europa, tenho convivência com pessoas de outros países do norte da Europa, por exemplo. E se vocês forem comparar em relação à Europa, os portugueses são as pessoas que são mais assim comunicativas. Claro que tem pessoas que são mais fechadas, né, são mais sérias. Eles são comunicativos dentro da cultura deles, pessoas mais sérias. Se eles tiverem mais intimidade com você, eles vão conversar mais. Então é aquela questão, você tem que ganhar a intimidade. A gente não, a gente é muito assim, né, brasileiro, aquela coisa. E algumas pessoas também, mas o povo português, ele é muito comunicativo, gosta de conversar, contar caso, contar história, mas se você tiver uma aproximação assim maior. Então, quanto mais a confiança você vai ganhando deles, mais eles são abertos, conversa, conta caso. Tem a questão aquela questão com o afeto, né? Aquela nostalgia para falar sobre a família, sobre o passado, sobre as coisas que já aconteceram. Então, nós brasileiros temos muito isso na nossa fala, né? A gente gosta de lembrar do passado e falar com afeto, com amor, com saudade, né? Com aquela lembrança boa, com aquele sentimento. Às vezes a gente até chora, né? E o povo português também, a maioria que eu conheço, as pessoas assim mais velhas, que eu tenho mais contato, tem essa questão, né, de contar histórias da família que imigrou, da mãe que morava em tal lugar, daquela coisa, dos filhos. Tipo, eu tenho amigos que são assim, me mostram fotos, aquela coisa. Então, tem essa questão desse afeto pelo que já passou, essa vontade de contar histórias, contar casos. A gente vê muito isso no povo brasileiro. E em Portugal também. As pessoas que eu tenho mais aproximação, também eu sinto isso, sabe? Essa coisa, essa vontade, esse gosto de falar do passado, das coisas que já aconteceram. Então isso é muito assim, muito presente. Tá vendo que Portugal e Brasil tem muita coisa muito mais em comum do que a gente pensa? Outra coisa também que eu acho muito assim parecido é a questão da hospitalidade. Nós brasileiros, nós temos aquela coisa, né? Se quando alguém chega na casa da gente, a gente, quer um cafezinho? Vou passar um cafezinho, vou fazer um chazinho, vou fazer um cuscuz. Lá na Bahia, era assim, um cuscuz. Vai chegar assim na casa de outra pessoa, senta aqui, se você chega quase na hora do almoço, fica, tô terminando o almoço, almoça com a gente, come junto, senta na mesa, essa coisa, sabe? Ai, gente, eu amo isso, sabe? Acho que isso é muito da nossa cultura, né? E em Portugal também, gente, os portugueses são muito hospitaleiros, muito hospitaleiros. Eu conheço várias pessoas e, tipo assim, quando eu tive. Claro que eu não chego na casa dos portugueses assim, né, gente? Até porque eu conheço poucas pessoas,
né, não é tanta gente assim também, mas as pessoas que eu conheço lá na praia, lá na Tocha, né, lá no Gerês, as pessoas que eu conheço, assim, são muito amorosas. Se você chega na casa deles, eles te oferecem um café, né, você senta, eles te ajudam, sabe? Os portugueses são pessoas que ajudam muito, 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 muito. Tem tantas histórias, né, gente, de brasileiros que chegam em Portugal, estão começando a vida, é muito ajudado por portugueses. Então eu acho que isso é uma coisa muito presente nas duas culturas, sabe? Eu acho que a gente é tão parecidos que a gente acaba se chocando às vezes, sabe? Por isso que às vezes tem esses embates de portugueses e brasileiros, né? Porque nem os dois, é duas culturas que falam muito, que não leva desafio para casa, vamos dizer assim. Então, porque a gente é muito parecido. Então essa questão da hospitalidade, graças a Deus, sabe? Todas as pessoas que eu conheço em Portugal, é, eu ando mais pelo interior, né, gente? Então, assim, as pessoas do interior são mais assim, são mais amorosas, são mais abertas, são mais afetuosas. Nas cidades grandes a vida é muito corrida, então tá todo mundo correndo pra lá e pra cá. A gente não tem muito essa questão da confiança no outro, né? Aquela coisa, a gente tá mais atento. Em Portugal também isso acontece. Então, no interior, nas aldeias, nos lugares pequenos, as pessoas são mais assim afetuosas. Eu lembro que eu morei um tempo em Mira. Nossa, gente, as pessoas davam tipo ovos, coisas da horta, laranja, sabe? Em Portugal tem muita laranja, dava assim saco de laranja, essas coisas. Então, os portugueses são muito parecidos com o Brasil na questão da hospitalidade. Isso é uma coisa que eu acho bem parecido. Eu acho que, resumindo, é essa questão da vida em comunidade. Né? Brasileiros e portugueses são muito parecidos em relação a todas essas questões que eu já falei para vocês. Acho que vida em comunidade, né? Tanto dentro da família como nos amigos, são muito parecidos, sabe? Essa questão de sentar e ter longas conversas, né? Todo mundo junto ali. Então é algo que eu vejo assim que é algo muito valoroso, sabe? Eu acho que é algo que está presente nessas duas culturas, na minha cultura, na cultura portuguesa, que é muito valoroso essa questão do afeto que a gente tem pelas pessoas, quando a gente confia, quando a gente gosta, né? A gente valoriza muito o tempo juntos. E a gente quer entregar sempre o melhor de nós. Eu acho que isso é algo muito parecido, sabe? Eu falo muito isso pra vocês porque, assim, gente, o meu namorado, por exemplo, ele é de outra cultura, ele não é português e ele não é nem brasileiro. Então, assim, apesar dele ser muito amoroso com a família e é algo que eu prezo muito, acho que é algo que a gente vê muito, sabe, na pessoa, assim, com que a gente tá relacionando, seja de amigos ou seja de namoro mesmo. Minha mãe sempre falava isso, sabe? Conheça um homem e veja como que ele trata a sua mãe, trata as suas irmãs, trata a sua família, né? Então, essa questão, por exemplo, o meu namorado, o Nicolai, ele tem um amor muito grande, assim, pelos pais, eles são muito, muito, muito amigos, mas é diferente da nossa cultura, a gente é mais, todo mundo junto, grudado, eles não, eles têm aquele momento, ai, vamos marcar o encontro com a minha mãe, com meu pai, o dia, o horário, o que que a gente vai fazer, o que que a gente vai preparar para comer, então eles têm tudo isso, sabe? Mas eu amo isso nele, que ele é muito apegado, assim, nos momentos que é para ser, que é para ter o encontro, ter muito esse respeito, muito esse carinho, essa preocupação de mandar mensagem, de saber como é que tá. Mas essa questão do grude mesmo, gente, é a nossa cultura, tá? E a cultura portuguesa também tem muito isso. Isso é algo que é muito bonito nas duas culturas. São coisas muito, muito simples, né, gente? Que a gente consegue observar assim no dia a dia, quando você é uma pessoa que observa, que você valoriza essas coisas, sabe? Tudo que eu falei aqui são coisas que eu valorizo muito, assim, dentro de uma comunidade, sabe? Essa questão do respeito, do afeto, principalmente dentro das famílias. Eu acho que isso é muito bonito e isso é algo que eu percebo muito entre Brasil e Portugal. Claro que tem muitas outras semelhanças, gente, a comida, né? A comida brasileira tem muito influências da comida portuguesa, assim como também de comidas africanas, a questão do feijão, a gente encontra muito o feijão, a feijoada em Portugal, o arroz com feijão, várias coisas assim que é muito parecida com o Brasil. Então a questão da culinária também é uma culinária muito parecida, né? Em relação às coisas que utilizam no dia a dia, né? Essa questão de valorizar o prato cheio, comida. Os portugueses têm um prato cheio, né? Serve um prato cheio, um prato bem servido, assim como no Brasil também. Quando você vai no Brasil comer um PF, que é o prato feito, gente, aquele pratão de comida também é uma comida bem servida. Então isso é muito parecido também. A questão das músicas, né?
os portugueses consomem muito música brasileira também, mas eles também têm a sua própria música regional, nacional, eles têm as músicas tradicionais deles, como o fado, né, eles também têm essa questão da ligação com as letras das músicas, é muito engraçado a gente ouvir as músicas portuguesas, é muito engraçado, tem muito senso de humor, pra gente, né, soa muito engraçado, por causa da questão das diferenças linguísticas também é muito engraçado, então assim, eles também ouvem muito a nossa música. Bom, gente, o vídeo de hoje era isso. Se você tá até aqui, não se esqueça de deixar o like no vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal. Se você tá gostando dos meus vídeos, aqui embaixo tem um sininho. Se você ativar ele, você vai receber uma notificação todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, tá bom? Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Beijos no coração e até o próximo vídeo. Não se esqueça de comentar aqui o que vocês acham dessas semelhanças que eu falei aqui nesse vídeo. Vocês concordam comigo ou vocês não concordam comigo? Vocês têm coisas mais legais, coisas para acrescentar? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.